da noite. Seja bem-vinda, Nilminha, com você a palavra na noite de hoje. Ô, mãe, Oi, parece que teve um problema com o Nilminha aí, será? com a internet dela. Parece que ela... Mas ela tá aparecendo aqui, só que sem a imagem. Nilma Então Filho. vamos aguardar, né? Espera um pouquinho. Vamos aguardar. Tem como botar uma musiquinha aí, Aldri, Deixa eu ver aqui. de meditação, para a gente aguardar ela um pouquinho? Voltei. Voltou. Que bom. Bem-vinda, Nilminha. Nilminha para o tema da noite de hoje, a pior cegueira. A pior cegueira. Então vamos lá. Que Jesus nos ampare, nos abençoe hoje e sempre. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estava comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com o teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com a tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Essa melodia é uma canção de autoria do padre Antônio Maria. E é nela que nós vamos guiar nossas reflexões dessa noite. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Muitos de nós, e muitos na história, tiveram este momento
de clamar ao Senhor ajuda, de clamar ao Senhor que lhes libertasse da cegueira da alma em que eles estavam. E temos alguém em especial, que está lá em João, no capítulo 20, que foi Tomé. Então, o que aconteceu com Tomé? Quando é que Tomé encontrou verdadeiramente Jesus? Nos fala assim João. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo, com mais apressadamente do que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia, não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tomara, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Então ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira, o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dizei-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, lhe disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele dissera isso.
Chegada, pois, a tarde naquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as tuas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como a meu Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem o retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vi o sinal dos cravos em tuas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão ao seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando a portas fechadas, e apresentou-lhes no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Este, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amélia Rodrigues, no capítulo 21 da sua obra, intitulada A Pior Cegueira, ela fala deste momento de Tomé. E ela diz o seguinte: somente angústia resumava Tomé, o Dídimo, após os acontecimentos trágicos que culminaram na maldita colina da Caveira, quase às portas de Jerusalém. Toda a sinfonia de esperanças que lhe enchia a alma sensível transformara-se em melodia fúnebre de dor e de morte. Sentia-se ludibriado nos seus sentimentos, traído na confiança que depositara nele. Acreditava, até o último instante, com fé abrasadora, certo de que aquele Deus, todo amor, e que ele se referia com emoção e beleza, impediria as armadilhas da perversidade contra o seu filho,
inclusive retirando-o da cruz, em momento demonstrado do poder celestial. Que pai não faria, mesmo submetendo-se a qualquer sacrifício? Ele se integrara como um cordeiro manso e submisso, sem qualquer reclamação. Certamente aguardava que o Senhor, seus anjos, viessem em seu auxílio, o que não ocorrera. Ele fizera tanto. Os fenômenos realizados comprovavam a sua procedência, demonstravam-lhe a grandeza. Todavia, no momento culminante, tudo falhara, acontecendo o sinistro da morte, o inesperado. Tomé não conseguia entender aquelas ocorrências de significado transcendental, pois que, para ele, viera Jesus. A noite moral, em consequência, que se abateu sobre o discípulo, era povoado por sombras densas e fantasmas apavorantes. Tomé não se interessava anteriormente pelos tesouros espirituais. A sua existência simplória desenrolava-se relativamente tranquila. Era quase um cético em relação à sobrevivência espiritual, ou melhor, não conseguia compreender essa realidade. Não constituir a família, no entanto, ao ser chamado por Jesus, tudo se modificou na sua vida, aceitando inclusive os companheiros como se fossem membros do seu mesmo sangue. Jesus conseguira enriquecê-lo de fé, de esperança no seu reino, de alegria de viver. Evidentemente, adaptou o conceito à sua concepção de gozo terreno, de justiça em relação aos infelizes, de oportunidades iguais para todos, porém, na terra. As sutilezas espirituais escaparam-lhe por serem inabituais ao seu raciocínio. Pensava que todos os fatos produzidos por Jesus e que o tornavam maior do que todos os profetas era para demonstrar o seu poder, fazendo tremer Caifás, Pilatos e o pusilânime Herodes Antipas, os governantes arbitrários e indignos que lhe deveriam ceder o lugar em que encontravam. Aquelas autoridades sandias teriam que ser substituídas desde as primeiras horas da revolução preparatória do reino. Aguardava aquele momento com ansiedade, uma quase desesperação, e tudo acontecera exatamente o contrário. Desde o terrível lance do Jardim das Oliveiras, quando ele rendeu sem nenhuma resistência àquela matilha humana, pois eram cães alucinados que o medo o dominou. Tudo mais foi imaginação. Foram narrativas que lhe chegaram, porque ele não teve coragem para acompanhar o desdobramento das ocorrências. Quis fugir, refugiar-se na solidão em que permanecia. Não obstante, disfarçando-se, adentrou-se na multidão e o seguiu até o momento último. Nesse estado de espírito, foi que tomou conhecimento da ressurreição, cujas testemunhas era ex-obsidiada e os companheiros saudosos, quando em delírio de expectativa para vê-lo.
Ao receber a notícia, fremiu de raiva. Aconteceu exatamente quando ele se encontrava ausente, o que lhe confirmava a ilegitimidade do fato. Não podia acreditar, mesmo que eu visse. Aqui está o resultado principal. Reflexionava sem amargura. Os olhos enganaram e muitas vezes as pessoas veem o que querem enxergar. Para ele deveria acontecer de maneira palpável, mediante o contato físico. Além de ver-lhe as feridas dos pregos, deveria colocar a mão na chaga, produzida pela certeira lança arrasadora. Tomé era vítima da cegueira, mais grave a da alma, que dilacera o coração. O cego dos olhos pode imaginar e conceber na mente, mas o cego do espírito nega-se a pensar, sequer na remota possibilidade de algo existir ou acontecer conforme se narrava. O primeiro, às vezes, nega porque não visualiza, mas o outro não pretende enxergar, nega-se ver. O mundo está repleto de cegos do espírito, aqueles que apalpam e apertam as coisas, que abarcam as posses, que se comprazem com o vinho do prazer, espúrio que lhes corre nas veias e artérias do sentimento. Há também a cegueira dos nécios e do que se jactam de sábios, dos esbirros dos poderosos e dos que apresentam como tal e que se enganam em relação à precariedade das suas forças. Há ainda os insolentes e astutos, que acreditam portadores de recursos, que se lhes escasseiam dos soberbos e fatos, que a tudo negam quando não lhes convém acreditar, ou simplesmente não desejam que se caracterize pela realidade. Sobejam religiosos hipócritas, literatos presunçosos, artistas embriagados pela fantasia, que também são vítimas dessa estranha cegueira, gritando alto a sua recusa, a sua descrença na ressurreição de Jesus. Acredito isso sim, que o Senhor, seu corpo, foi roubado pelos aturdidos discípulos, como foram propelados por testemunhas compradas pelo Sinédrio, para evitar que surgisse o mito do seu retorno. Não tem provas e creem. No entanto, o testemunho daqueles que ouviram não lhes é válido. Passaram-se 8 dias desde a sua aparição aos amigos e todos estavam reunidos novamente, inclusive Tomé, o gêmeo. Subitamente, como uma aragem perfumada que se adentrou na sala, embora a porta estivesse trancada, ouviu-se também a sua doce voz saudando: paz seja convosco. Era Jesus redivivo. Ante o assombro, explodindo em alegria, o amigo abandonado e quase desprezado relanceou o olhar pelo recinto e deteve-se em Tomé. Acercou-se-lhe e suavemente propôs-lhe: vê as chagas, tocas. Abrindo a túnica, alvinitente acrescentou: põe sua mão dentro da ferida do seu peito. Atordoada,
Afogando-se em convulsivo e inestanciável pranto, Tomé, o cego de espírito, rendeu-se exclamando: Eu creio, meu Senhor. Crê porque o viste, respondeu o mestre. Bem-aventurados, no entanto, aqueles que não viu e creu. Bem-aventurado, ele dissera. Somente agora ficava concluída a Sinfonia do Monte. Seria essa a última bem-aventurança. Despertando para a verdade, Tomé, o dídimo, renovou-se, compreendeu qual era seu reino e deu-lhe integramente a partir de então. Após a terrível noite, em que se debateram em pesadelos horrendos, surgiram na madrugada, no interminável dia da ressurreição. Tomé, o dídimo, consciente das necessidades de espalhar a mensagem da imortalidade ao mundo, entregou-se a Jesus de tal maneira que o levou à Pérsia e à Índia. Na Índia, iniciou o ministério sobre o reino incomparável, que se encontrava ao alcance de todos que o desejassem conquistar. Assassinado a flechadas, tornou-se um exemplo da abnegação e de amor. No entanto, ficou imortalizado como aquele que somente acredita se vir, se tocar. Felizes, porém, são todos aqueles que se enebriam nos aromas de amor, que se exteriorizam de Jesus e vitalizam as vidas. Ele estava na sombra e saiu à luz. Então enxerga a verdade. Amélia Rodrigues, Salvador, Bahia, 14 de janeiro de 2008. Então a gente vê que Tomé estava cego, que não compreendia ainda a proposta de Jesus. Mas quando ele enxergou, quando ele viu o Cristo, mesmo que poderia ter acreditado antes, ele se modificou. Foi a sua libertação. E nós? Até quando vamos cultivar a cegueira da alma? Ou vamos fazer como Tomé o fez? A partir do instante em que enxergou, em que deixou de ser cego, partiu para vivenciar a mensagem de Jesus. Quando é que nós vamos nos desfazer do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa incompreensão, da nossa intolerância, do ódio? Só a partir deste momento em que nós nos predispormos a nos desfazer desses valores infelizes, é que nós vamos ter a capacidade de enxergar Jesus. Que sigamos o exemplo de Tomé. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. O pior cego é aquele que não quer ver, nos diz o ditado tão conhecido de todos nós. Clarice Lispector, a grande escritora brasileira, autora de obras memoráveis, ela disse certa vez: a pior cegueira é a dos que não sabem que estão cegos. O nosso maior problema é isso.
não conseguimos nem clamar cura a Jesus, porque não achamos que estamos cegos. A nossa presunção, a nossa soberba é tão grande que nós não nos achamos doentes. Aí, então, atrasamos ainda mais a nossa consciência de que precisamos renovar esses valores e enxergar Jesus. Preferimos continuar cegos. É preciso, então, a meditação, a autoanálise e, principalmente, a vigilância dos nossos atos, especialmente dos nossos atos para com o outro, para com o próximo, na convivência, para que assim a gente possa saber que pontos nós está nos deixando cegos, que pontos está nos impedindo a enxergar verdadeiramente a mensagem do Mestre. Esse ditado que todos nós conhecemos, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Ele tem uma história real muito interessante. A sua origem é de 1647, na França. Um médico, ele fez o primeiro transplante de córnea no homem, um homem simples do povo, chamado Ângelo. Foi um sucesso da medicina. Todas as revistas e jornais do tempo relataram esse caso glamouroso. Mas aconteceu uma coisa muito interessante. Ângelo, quando ele conseguiu enxergar, ele ficou horrorizado, vendo o mundo com tantos horrores. Ele viu pobres, coxos, doentes, pessoas passando fome, e muitos sem o mínimo de dignidade de vida. Ele ficou tão desesperado que ele pediu ao médico que o tinha operado que ele arrancasse os olhos para não ver mais tanto sofrimento do povo. O caso se tornou tão estranho que foi parar no Tribunal de Paris e até em Roma, no Vaticano, para que a igreja pudesse dar o seu parecer. Ângelo, depois de muitas discussões, conseguiu ganhar a causa. E lhe foi novamente retirada as córneas. E ele voltou a ficar cego. Passou a história como cego que não queria ver. José Saramago, o célebre escritor português, o Prêmio Nobel de Literatura, autor de uma obra muito interessante, que é Ensaios sobre a Cegueira. Nesta obra, ele nos diz: a pior cegueira é a mental, que faz que não reconheçamos o que temos pela frente. Por isso é que Jesus nos diz: orai e vigiai. Essa é a cura. Esse é o alimento que precisamos para enxergar as verdades que o Mestre nos traz. O orar e o vigiar. Há na Índia um conto lendário que diz o seguinte: são 7 homens sábios e um elefante. Diz a lenda
que numa cidade viviam 7 sábios cegos, que davam conselhos a todas as pessoas que os consultavam para resolver seus problemas. Os homens eram amigos, esses 7 homens, mas mantinham uma competitividade acirrada e acabavam discutindo o tempo todo para evidenciar quem era mais sábio. Um dia, depois de uma conversa cansativa sobre a verdade, o 7º sábio se aborreceu e resolveu ir embora para as montanhas e disse aos amigos: somos homens cegos e talvez possamos ouvir e entender melhor que as outras pessoas a verdade da vida. Mas vocês ficam discutindo como se quisessem ganhar uma aposta, um jogo. Cansei dessa competição. Vou-me embora. Um dia, um comerciante chegou à cidade montado num belo elefante africano. As pessoas nunca tinham visto um animal daquele porte, nem mesmo os sábios cegos. E todos saíram à rua para vê-lo. Os cegos rodeavam o elefante para tocá-lo, e o primeiro sábio apalpou a barriga do animal e disse: é muito parecido com uma parede. O segundo sábio, tocando nas suas presas, o corrigiu: é muito parecido com uma lança. O terceiro, que segurava a tromba do elefante, retrucou: é muito parecido com uma cobra. A mão do quarto sábio acariciava o joelho do elefante, e o sábio contestou: é muito parecido com uma árvore. O quinto sábio gritou, quando mexia nas orelhas do elefante: é muito parecido com um abano. O sexto sábio, irritado, rebateu: todos vocês estão errados. O elefante é muito parecido com uma corda, disse, tocando-lhe a pequena cauda do elefante. E alvoroçados, os 6 sábios ficaram discutindo, até que o 7º sábio, o cego, descendo das montanhas, apareceu conduzido por uma criança. Ao ouvir a contenda, pediu ao menino que desenhasse no chão a figura do elefante. Quando tateou os contornos do desenho, percebeu que todos os sábios estavam certos e iludidos ao mesmo tempo. Agradeceu ao menino e afirmou: é assim que os homens se comportam perante a verdade. Pregam apenas uma parte, pensam que o todo e continuam tolos. Essa é, talvez, a nossa principal cegueira. Quando nós nos colocamos com a nossa posição e não enxergamos a posição dos outros, especialmente do nosso próximo. E ao discutirmos, e ao conversarmos, nós não conseguimos entender o outro, porque estamos presos na cegueira somente da nossa posição. Então, é preciso que nós clamamos ao Senhor que nos cure da cegueira da alma, e que aprendamos, acima de tudo, a enxergar o outro na convivência, com tolerância, com compreensão, entendendo
e ouvindo principalmente a opinião do outro. Porque a consequência dessa nossa cegueira é somente dor e sofrimento. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. A gente vê aí, nesses versos, a consequência da nossa cegueira. A ingratidão, a dor, o sofrimento, que muitas vezes nós atraímos para a nossa existência simplesmente porque somos cegos, porque não aprendemos a ver o outro na condição do outro, a ver o outro como ele é, como nos ensina Jesus. Enquanto nós estivermos presos, cegos aos nossos pontos de vista, simplesmente, sem enxergar o próximo, sem enxergar o outro como um companheiro, como alguém que vai nos ajudar a nos enxergar, vamos continuar cavando para a nossa existência a dor e o sofrimento. O Evangelho de Jesus, em várias circunstâncias, fala de cegos que foram curados por ele, para que, recuperando a visão dos olhos corporais, pudessem também recuperar uma outra visão, a do espírito, e saber assim enxergar o bem e o mal, e decidir a não mais seguir os caminhos errados da vida. Não é fácil saber enxergar quando tantos motivos podem turvar nossa visão. Ou pior, quando decidimos de não querer enxergar, de jeito nenhum. E assim nos sentimos felizes em ser cegos. É o maior problema que a gente pode ter. Jesus nos adverte que um cego não pode conduzir outro cego, porque ambos cairão numa fossa e não poderão se levantar. Então é preciso que estejamos atentos à nossa vida, aos nossos atos, se eles estão assim, como cegos. Há um sentido figurado da cegueira que nos permite compreender que a cegueira dos olhos nem sempre é a pior, como a gente viu naquele exemplo de Ângelo. Para vencer essa cegueira, é necessário comprar o colírio de que fala o evangelista João, lá no Apocalipse, no capítulo 3, versículo 18. Eu te aconselho a comprares meu ouro, provado ao fogo, para te enriqueceres, e vestes brancas, para que te vestires e não aparecer a vergonha de tua nudez. O colírio para ungir teus olhos, a fim de poderes ver. Somente colocando este colírio da fé, a nossa visão vai se recuperar a sua capacidade de ver o bem. Então é preciso que tenhamos essa fé, esse sentimento dentro de nós. Só assim vamos adquirir essa capacidade de ver e de enxergar. Jesus nos adverte uma coisa interessante, para que vendo não vejam e nem enxerguem. São cegos que decidem serem cegos de propósito, para não enxergar a verdade que está presente na vida.
olhos vedados, para que a luz não possa ser vista e nem iluminar os que dela se aproximam. Vivemos numa sociedade que faz questão de se definir como inteligente, madura, que sabe fazer e acontecer com os olhos profundos de um pesquisador. Uma sociedade que não quer mais ver com os olhos dos outros, mas com os próprios e caminhar com plena autonomia, achando que está enxergando. Esta autossuficiência, esta soberba, tornam prejudiciais no caminho de liberdade e de verdadeira autonomia, iluminada pelas palavras de Deus. Como diz o provérbio, 4 olhos veem sempre mais do que 2. Saber caminhar juntos na solidariedade e na comunhão é o sinal que queremos ser ajudados a enxergar os problemas que estão dentro de nós e que nos convidam a discernir para que não nos oprimam. É somente com a experiência com o próximo é que vamos ter essa condição de enxergar dentro de nós mesmos a cegueira. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixo um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com sua paz a me aquecer. Nós roguemos a Jesus que nos abençoe, que nos ampare, que nos ajude a nos libertar da cegueira a todo momento. Que nos dê a coragem para fazermos jus ao acordado no mundo espiritual quando estávamos para vir na presente encarnação. Tirar o véu da incompreensão, da intolerância, do egoísmo que nos veda os olhos e nos torna cegos. Há alguns tipos de cegueira que nos atrapalha no dia a dia. Antes de mais nada, é preciso que assumamos a nossa cegueira, com coragem e não tentando esconder. O cego Bartimeu sabia que era cego, não gostava de ser e tinha o grande desejo de ver. Quando escuta o barulho ao seu redor, um barulho diferente, pergunta o que está acontecendo. Ao saber que é Jesus de Nazaré que está passando e tendo tido notícia de seu poder de curar as doenças e de ter resolvido a vista a tantos cegos, não duvida. Nem um instante, pôs-se a gritar: Senhor Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. A nada serve o que me mandem se calar, e nada serviu. E que o obriga a não perturbar o mestre. Ele grita ainda mais forte. E quando Jesus o chama, ele joga fora o manto e dá um pulo, corre até Jesus. E Jesus lhe pergunta: que queres que eu faça? Jesus nunca fazia algo sem pedir a nossa licença, o nosso sim, a nossa adesão. Ele nos cura somente se nós quisermos ser curados. É o seu estilo de respeitar a verdade
e a liberdade do ser humano. O cego Bartimeu não pede a Jesus de correr, estava correndo demais e bem, e nem o que podia ouvir, que possa ouvir. O seu ouvido era bem afinado. E nem tampouco pede que ele possa gritar. Estava gritando até perturbar os que estavam perto. Mas pede o que sente falta, que ele veja. É preciso que saibamos entrar dentro do nosso coração e saibamos reconhecer o que nos falta verdadeiramente. O que nos faz falta na vida e pedir. Pedir ao Senhor que nos cure aonde está doendo. A cegueira da superficialidade e da autossuficiência são os mais perigosos porque estão aliadas ao orgulho e não permite que sejamos humildes e reconhecedores do que nos falta na vida. É preciso que tenhamos essa reflexão, que façamos esta viagem interior, a fim de perceber, como Bartimeu percebeu, o que nos faz falta, o que estamos precisando, e pedir ao Senhor que nos cure. Não há pior cego daquele que não quer ver. Há pessoas que não querem ver que a felicidade verdadeira não consiste na realização própria somente, mas sim na realização dos que convivem conosco e está ao nosso lado. O médico que não quer ver a gangrena que avança e compromete a vida do doente, leva-o à morte. Com uma piedade e compaixão imediata, se prejudica toda a saúde dos que sofrem. Deus, que vê os nossos sofrimentos, Ele não está estaticamente, mas toma a decisão de vir em nossa ajuda, enviando Jesus. Enviando-nos a doutrina espírita. Precisamos pedir olhos bons para enxergar. E uma vez, tendo esses olhos bons de enxergar, que nós possamos enxergar a coragem para não ter medo de enfrentar a nós próprios e fazer o que deve ser feito para que a vida seja vivida em plenitude. E assim, para encerrarmos os nossos comentários dessa noite, nós temos um texto que é atribuído a Chico Xavier, mas nós não encontramos provas de que esse texto é realmente de Chico. Não importa o autor, o que importa é o conteúdo desse texto, que vai nos proporcionar refletir quando Jesus nasceu ou nascerá em nós. Onde Jesus nasceu? Sempre me fiz essa pergunta. Onde será que Jesus nasceu? Finalmente consegui obter uma resposta. Perguntemos a Maria de Magdala, onde e quando nasceu Jesus? E ela nos responderá. Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez
que sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual, então, eu jamais sonhara. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. Ele responderá: ele nasceu no dia em que, na Praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo, incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Perguntemos a Pedro quando deu o nascimento de Jesus. Ele nos responderá: Jesus nasceu no palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez. No momento em que eu havia negado, foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Perguntemos a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus. Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Perguntemos a Joana de Cusa onde e quando nasceu Jesus. Ela nos responderá: Jesus nasceu no dia em que eu, amarrada ao poste do circo em Roma, e ouvi o povo gritar: negue, negue. E o soldado com a tocha acesa dizendo: este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer. Foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: não me ensinou só isso. Jesus ensinou-me também a amá-lo. Perguntemos a Tomé onde e quando nasceu Jesus. Ele nos responderá: Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que me pediu para tocar as suas chagas e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntemos à mulher de Samaria o que ela sabe sobre o nascimento de Jesus. Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, na qual em que me pediu de beber e me disse: mulher, eu posso te dar a água viva que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde, soube que Jesus era realmente um profeta de Deus e lhe pedi: Senhor, dai-me desta água. Perguntemos a João Batista quando se deu o nascimento de Jesus. E ele nos responderá: Jesus nasceu no dia em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade de sua figura, pude ouvir a mensagem do alto: este é meu filho amado, no qual pus a complacência. Compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir, para a glória de Deus. Perguntemos a Lázaro
Onde e quando nasceu Jesus? Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou o meu túmulo e disse: Lázaro, levanta. Nesse momento, compreendi finalmente que ele era a ressurreição e a vida. Perguntemos a Judas Iscariotes quando se deu o nascimento de Jesus. Jesus nasceu no instante em que eu assisti ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Perguntemos a Bezerra de Menezes o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. E ele nos responderá. Jesus nasceu no dia em que desci as escadas da Federação Espírita Brasileira. E um homem se aproximou dizendo: vim devolver-lhe o abraço que me deste em nome de Maria, porque renovei minha fé e a confiança em Deus. Foi naquele instante que eu percebi a sua misericórdia e seu imenso amor pela criatura. Perguntemos finalmente a Maria de Nazaré, onde e quando nasceu Jesus. E ela nos responderá. Jesus nasceu em Belém, sobre as estrelas que eram focos de luzes, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior de amor. Então é preciso que nós reflitamos dentro de nós mesmos. E para nós, quando Jesus nasceu? E para nós, quando é que tiramos ou vamos retirar a nossa cegueira? Nós encerramos os nossos comentários da noite de hoje com a música Cura, Senhor, que guiou as nossas reflexões dessa noite. Essa música é interpretada por Santos. Ele é um espírita bastante. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu
quando a lembrança me faz adormecer. Sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma Ô, mãe, eu acho que caiu a internet lá de Nilminha. Aí a senhora pode encerrar, se for o caso. Tá bom, então. Parece que deu problema, né, lá na internet de Nilminha. Então, vamos nos preparar neste momento para o fechamento da nossa